Oi todo mundo! No vídeo de hoje nós vamos continuar conversando sobre a trilogia dos Jogos Vorazes. Dessa vez nós vamos falar sobre o segundo livro, Catching Fire ou Em Chamas. Muitos de vocês conhecem sem dúvida nenhuma. E vai continuar então a história de Katniss e Peeta. No primeiro livro eles saem então vencedores dos Jogos Vorazes. E agora eles vão precisar fazer uma viagem por todos os distritos defendendo os Jogos Vorazes e mostrando o amor dos dois, que eles são os campeões, enfim. É costume que os campeões façam então essa viagem. Katniss vai receber então a visita do presidente Snow. O que ele quer? Ele precisa que ela continue com o romance, a história do romance dela e de Peeta. Ele precisa que ela seja convincente às pessoas. Por quê? Porque começou a chama da rebelião. Então a capital já tem informações de que alguns dos distritos estão se rebelando contra o poder opressor da capital. E uma das formas que ele vê de minar ou diminuir esse frisson de rebelião é que a Katniss mostre para todos que eles realmente estavam apaixonados, que as atitudes dela não foram para levantar suspeitas ou contra a capital. E ela então vai para a viagem com o Peeta. Nessas viagens ela vai visitar todos os distritos. Visita o Daru, que era a garotinha que é a melhor amiga dela no livro 1, que vem a falecer, visita todos os demais. E ela percebe então que já existe um quê de revolta no ar. Eles já não aceitam mais aquela opressão. A capital já está intervindo de uma maneira mais intensa com o poderio militar, visando diminuir aí essa crescente rebelião. O presidente Snow não se convence e o que eles decidem fazer? A capital decidem elaborar um novo jogo. Nesse jogo, o que teria que acontecer? Seriam sorteados os tributos, mas de uma forma diferente. Com a intenção de eliminar Katniss e Peeta, a capital cria uma nova regra. A partir desses Jogos Vorazes, os tributos deveriam ser retirados dos vencedores dos jogos anteriores. Por que isso é tão impactante? Porque o Distrito 12 só tem 3 vencedores. Katniss, a única mulher, Peeta e o Hamilton, que foram os 2 vencedores homens. Portanto, do Distrito 12, Katniss teria que ir sim ou sim. E Peeta e Hamilton, um dos dois, seriam o tributo masculino. O sorteado é Hamilton, mas o Peeta se propõe para ir no lugar dele e voltam para a arena, então, Katniss e Peeta. Nessa versão dos Jogos Vorazes, tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o mentor dos jogos levanta suspeitas positivas em alguns diálogos que ele mantém com a Katniss ao longo do livro. Depois nós vamos ver que ele estava do lado dos rebeldes. No fim da obra nós descobrimos isso. Ela vai ter contato com os vencedores anteriores dos Jogos Vorazes. Cada um deles tem habilidades distintas. Ela faz amizade com uns, ela não é benquista por outros, enfim. Mas o mais interessante dessa edição dos Jogos Vorazes é que o Peeta e eles vão manter uma relação interdependente. Por quê? Porque a Katniss vai fazer de tudo para que o Peeta sobreviva e o Peeta vai fazer de tudo para que a Katniss sobreviva. Não tem mais um egoísmo vigente nessa edição dos Jogos Vorazes, nesse livro. O que nós percebemos no Em Chamas é uma total interdependência dos dois. Eles vão se unir forças para não morrerem, para saírem de alguma forma, ele querendo que ela saia vencedora e ela querendo que ele saia vencedor. Vão acontecer várias situações durante os jogos. Ela vai fazer alguns aliados, outros vão persegui-los. No final, ela consegue obter êxito se unindo a um rapaz que era bastante promissor nos jogos, foi um dos vencedores. E eles se unem a outros e descobrem então que a arena funciona como um relógio. E a cada hora eles têm várias situações que levam à morte se não forem evitadas. Depois dessa descoberta, eles bolam um plano para saírem dali. E no momento em que eles vão pôr em prática o plano, acontece uma situação, um caos, na realidade é um caos que ocorre.
existe uma intervenção, os Jogos Vorazes terminam abruptamente, um avião vem, leva a Katniss embora, e depois ela desacordada, vai chamar pelo Peeta. Nós vamos perceber que o Peeta ele foi raptado pela capital e a Katniss foi raptada pelos rebeldes. Eles não conseguiram salvá-lo, e sim a ela. E existe um momento aí bastante intenso emocionalmente, que é quando a gente percebe que os sentimentos dela por ele são verdadeiros, ela realmente está gostando dele de alguma forma, mas ele foi levado pela capital. O que vai acontecer? Na Esperança, que é o livro que fala mais da revolta e do desvendar dessa revolta, como termina, nós vamos saber tudo o que aconteceu com Peeta, o que a capital fez com ele, de que forma a capital o utiliza para afetar a Katniss. Ela vai descobrir então que o Distrito 13 existe, e daí nós vamos esperar para saber o que acontece no livro A Esperança. Eu gosto bastante do Em Chamas, ele recebeu críticas bastante positivas, algumas negativas, falando que o romance deles não é apimentado ou algo avassalador como é o romance de Crepúsculo, por exemplo. Eu não acho que vale a comparação. Crepúsculo tem uma outra história, um outro contexto, são vampiros e lobos e uma humana. Aqui eles são todos humanos, essa distopia é diferente. Então eu gosto bastante do Em Chamas e espero que vocês se deleitem com a leitura, e a gente se vê na Esperança. Um beijo!